Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões de matemática que caíram no show do milhão dessa nova temporada. A primeira questão diz o seguinte: ao comprar 3 dúzias e meia de ovos, você estará levando quantos ovos? Então, primeiro a gente vai relembrar, que uma dúzia corresponde a 12 ovos e meia dúzia são 6. Como são 3 dúzias, eu vou fazer 3 vezes 12, que é 36, mais essa meia dúzia aqui, porque são 3 dúzias e meia. Então, 36 mais 6, 42. Então, a alternativa correta da primeira pergunta é a alternativa 4, 42 ovos. A segunda pergunta diz o seguinte: quantos milímetros mede uma pessoa cuja altura é de 1,70 m? Então, a gente precisa transformar em milímetros. Então, a gente tem aqui 1,70 m. E aí, a gente pode transformar todo mundo em centímetros para ficar mais fácil. Então, 1 metro são 100 centímetros, mais esses 70, então são 170 centímetros. Então, a gente tem centímetro e na sequência a gente já tem milímetro. Então, se você tem 1 centímetro, você vai ter 10 milímetros. Portanto, é só você multiplicar esse número por 10 e você vai ter a quantidade em milímetros. Então, 1.700 milímetros, a alternativa correta seria a 2. 1.700. A questão seguinte é uma questão bem simples e ela pergunta qual letra é o símbolo da multiplicação. E aí a gente tem Y, Z, W e X. Então, a multiplicação, normalmente a gente usa a letra X para representar, Mas ela também pode aparecer, como por exemplo, eu escrevo 2 vezes 3 usando a letra X, também poderia utilizar o pontinho para representar. Então, essa questão aqui, bem simples, A resposta é a alternativa 4, que é a letra X. Na próxima questão, o que quer dizer a sigla MMC na matemática? E a gente tem as opções: mínimo múltiplo comum, múltiplo matemático certo, múltiplo matemático comum ou mínimo matemático comum. Então, o MMC, assim como o MDC, são siglas que representam números múltiplos e números divisores. Então, o MMC, a gente tem que seria o menor ou o mínimo múltiplo comum entre 2 números, 2 ou mais números. Inclusive, a gente já gravou vídeos calculando o MMC, determinando o MMC. E o MDC seria o maior ou o máximo divisor entre 2 números. Portanto, aqui a alternativa correta é a número 1, mínimo múltiplo comum. A próxima questão. Maria e mais 3 amigas estão usando sapatos novos. Quantos sapatos tem no total? Então, aqui, Maria mais 3 amigas. Então, a Maria é uma e ela está com 3 amigas. Portanto, elas são em 4 pessoas. Estão usando sapatos novos. Então, cada uma está usando 2 sapatos, um par de sapatos. Portanto, 4 vezes 2, 8 sapatos no total. Nesse caso, a resposta correta seria a alternativa 3. E a última questão que a gente trouxe diz o seguinte: em aritmética, como é chamado o número que fica embaixo do traço da fração? Então, a gente tem lá uma fração, por exemplo, 2/3. E cada um desses termos tem um nome para representar. Então, o número de cima, o 2, ele se chama numerador, porque ele representa a quantidade de partes que eu quero pegar do inteiro que eu estou representando. Se eu tivesse lá um inteiro dividido em 3 partes, eu pegaria 2. É o número de partes que eu quero pegar, portanto, numerador. O número de baixo, ele vai me indicar qual é o tamanho do meu inteiro, em quantas partes ele está dividido. Ele vai denominar a minha fração. Vai me dizer em quantas partes eu preciso dividir esse número inteiro, esse desenho. Então, eu preciso dividir em 3 partes. E aí, ele vai denominar em quantas partes essa divisão vai acontecer, portanto, denominador. Essa aqui, a 4, é a alternativa correta. E aqui a gente ainda tem o numerador que você poderia confundir se não soubesse. Você talvez sabe que é numerador e denominador, mas você não sabe quem é o número de cima, o que fica acima do traço da fração, e quem é o que fica abaixo do traço.
Então, tem que sempre lembrar que o número de baixo diz, enquanto as partes eu vou dividir o inteiro, denomina a fração. Então, é denominador. Nós já temos outros vídeos com questões de matemática das edições passadas do Show do Milhão, que vale a pena assistir. E se tiverem mais questões de matemática nas próximas edições ainda esse ano, a gente faz mais vídeos aqui. Então é isso, obrigada e até a próxima.